Áries, sejam bem-vindos, arianos, arianas, terceira vez que eu tô tentando fazer o vídeo de vocês. Vamos ver se agora vai. Áries, sejam bem-vindos ao Gaia Tarô Mundo. Essa é a sua mensagem para julho. Áries é uma mensagem geral, portanto pegue somente o que ressoar com você, combinado? Veja suas outras posições fortes no seu mapa, que pode te ajudar a complementar essa leitura. Se cair uma outra energia na mesa, Áries, você pode sim inverter os papéis. E para quem está lidando com o signo de Áries, eu posso estar falando diretamente com você nessa leitura, certo? Então vamos lá, Áries. A gente vai abrir com o oráculo de Gaia. Vamos ver as primeiras energias para Áries, elemento fogo. Uma carta, por favor, para Áries. Primeira carta que caiu, Áries. Joia dentro de uma lágrima. Apreciação, reconexão espiritual e emocional. Então, assim, Áries, o que eu sinto com essa carta, né, que as suas lágrimas, Áries, tudo que você sofreu, sabe, que foi um caminho penoso, talvez seja até cruel o que eu vou falar, né? Mas a espiritualidade consegue perceber, né, que foi uma joia rara. A sua lágrima é uma joia rara, Áries. Você não tá sozinho, sozinha nesse mundo. Sabe? Existe aqui também uma provável reconciliação com alguma conexão antiga. Pode existir sim uma volta, né? Uma reconexão com a sua própria espiritualidade para aqueles que estavam descrentes, né? Da sua própria espiritualidade existe uma reconexão, né? Uma reconexão espiritual e emocional. Então, assim, para muitos arianos pode ser que tenha alguém voltando para a vida de vocês, e não digo só romanticamente, pode ser também alguma reconexão emocional aí, tá? Porque a espiritualidade quer assim. Pode ser que alguém esteja voltando para sua vida, Áries. Pode ser um filho, pode ser alguém da família, pode ser uma conexão que seja importante, valiosa para você. Porque aqui diz que as suas lágrimas foram uma joia, são uma joia. Então tudo que você chorou, Áries, hoje você vai ser retribuído em dobro. Porque você é merecedor disso. Você chorou, você perdeu a sua fé, você perdeu a sua esperança, mas hoje você se reconecta com a sua espiritualidade de alguma maneira, né? Como se você conseguisse fazer as pazes com a sua espiritualidade daqui para frente. Como se você percebesse que sem fé, sem a minha espiritualidade, eu não vou conseguir ir muito longe. Então, assim, é hora de... A espiritualidade está vendo tudo que você chorou, tudo que você sofreu, tudo que você passou, seja dentro de um relacionamento, seja dentro do seu trabalho, seja dentro de um projeto pessoal, seja na sua vida espiritual, no caminhar da sua vida espiritual. Tá? Ela está olhando por você, ela está enxergando as lágrimas que você sofreu, ela sabe talvez que você passou um determinado tempo sem confiar na sua espiritualidade, se perguntando por que a espiritualidade me colocou nesse caminho de dor, mas agora você passa a entender muitas coisas porque ela te retribui também. Quando a espiritualidade tira alguma coisa da gente, Áries, é porque a gente aprende alguma coisa, necessitava aprender alguma coisa para despertar para outras coisas maiores. Nunca nada é à toa. E é isso que vocês vão começar a aprender, a perceber aqui.
certo? E no fundo do deck, a gente tem comunicação intuitiva, sussurros silenciosos do amor. Então, sim, para muitas pessoas, tá? Existe uma parceria amorosa voltando, tá? Então, eu vou encaixar em 2 grupos. Para aquilo é tudo que eu falei, mas para outros está muito forte, sim, que a partir do momento da sua reconexão espiritual, onde você sofreu muito, onde você tinha perdido a sua fé, existe também uma reconciliação do coração. Tá? Porque eu vejo que Áries sofreu muito com essa separação. Aqui houve uma finalização em um determinado momento entre uma conexão, se não for amorosa, de uma pessoa muito importante para você. Porque cada lágrima sua valeu uma joia. E agora a espiritualidade vem te retribuindo, né? Então, uma reconexão com alguém que já se foi, com alguém que vocês deixaram de falar, com alguém que vocês brigaram, com alguém que teve uma finalização e que agora retorna para a vida de vocês. Mas com um entendimento diferente. Pode ser uma amizade muito importante também. Pode ser um amor muito importante? Pode também. Tá? Então, esses sussurros amorosos que você sofreu lá atrás, a sua espiritualidade sabe o quanto foi doloroso e o quanto vale cada lágrima sua, Áries. Eu acho que essa carta já tinha saído para Áries uma vez, tá? Então vamos lá ver que mais para Áries. Então, sussurros silenciosos do coração, a gente pode levar para vários níveis aqui, né? Então, coisas que estão presas dentro do seu coração, o ariano começando a soltar, sabe? Gente com vontade de chorar ainda. Gente que ainda pode se pegar chorando, né? Porque tem coisas mal resolvidas, com pessoas que foram importantes, situações que foram importantes. Não precisamos exatamente só estar falando de amor. Para alguns, sim, vai bater amor, para outros não, né? Mas essa reconexão, Áries, é principalmente espiritual, porque a partir da reconexão espiritual, que você perceber que você precisa se reconectar com a sua espiritualidade mais fortemente, né, esse aperto no seu coração vai embora. Você vai sentir isso. Isso para aqueles que perderam a fé. Para aqueles que ainda têm fé na sua egrégora espiritual, naquele que é o nosso Pai Maior, naquele que é o nosso advogado, sempre fiel. Ele nos tira alguma coisa, a gente sofre, muitas vezes a gente sente raiva, mas depois lá na frente a gente entende o porquê das coisas. Certo, Áries? Então vamos ver que mais para Áries. Que mais para Áries? Tem uma cura do coração. Olha, quando eu fui cortar, arcano maior, a energia da morte aqui, né? Então, tiveram finalizações aqui. Tiveram finalizações muito dolorosas, com pessoas valiosas, com pessoas que Áries amava realmente, verdadeiramente, né? Existiram finalizações, portas foram fechadas, né?
Mas com essas cartas eu sinto que existe uma reconexão com essas pessoas, com essas situações, sejam essas pessoas amores, pessoas importantes na vida de Áries, que finalizou lá atrás, mas que agora vai passar por uma transformação. Eu sinto que essas reconexões, porque a gente está falando de reconexões de coisas do coração, então são emoções, né? Vão passar por transformação. Então, Áries passando por uma transformação muito grande, começando a enxergar as coisas por uma outra perspectiva. A morte existe, é como eu falei, o nosso pai maior tira as coisas da gente, talvez porque aquela situação estava indo por um caminho errado, eu não estava enxergando certas coisas e agora eu tenho que traçar um caminho com essas conexões de uma forma diferente e elas comigo também. Então é o renascimento e muitas vezes a reconciliação, né, que para muitos vai acontecer aqui. Podemos estar falando de famílias, de pais com filhos, de mães com filhos, energia de escorpião aqui, tá? Do outro lado do corte, é o que eu falei, 2 cartas de finalizações. Foi doloroso, não é à toa que Áries chorou, que Áries sente vontade de chorar ainda, se sente injustiçado, né? Foram muitas traições aqui, foram muitas facadas nas costas. Principalmente um peso mental muito grande que Áries carregou. Um peso mental, um peso emocional muito grande. Então, 2 cartas de finalizações. Por isso, essa reconexão, Áries, de você com você, essa reconexão, essa cura da alma. Talvez perdoar algumas pessoas, e perdoar é se curar. Não existe outra maneira, Áries, de se curar das coisas que aconteceram lá atrás, quando a gente não dá o nosso perdão. O perdão, Áries, é para você, não é nem para o outro, é para você, é por você. Porque senão a gente nunca consegue tirar e esquecer essa dor. Certo? Que mais para Áries? Façam mantras. Olha, ela quis cair de... Eu voltei ela. Vocês viram que eu voltei ela na frente de vocês e a morte caiu de novo na mesa. Então vamos lá. E de novo ficou 10 de espadas aqui, gente. Eu voltei a carta pro tarô e voltou a morte e voltou o 10 de espadas. Quer dizer, são coisas que aconteceram não só uma vez, várias vezes. Foram muitas as finalizações e as situações que Áries teve que ressignificar na vida. Gente, uma coisa impressionante. Não foi uma, não foram 2, foram várias. Mas agora a Áries entende que precisa fazer essa travessia. Aqui tem uma travessia. Eu começo a entender que eu preciso evoluir nesse caminho. Eu começo a entender que eu preciso ressignificar essas coisas. Perdoar, me curar. Porque as minhas lágrimas não são à toa, não foram à toa, tudo isso que eu sofri aqui. Foram várias vezes, olha, e a energia de Capricórnio aqui. Essas relações instáveis, essas relações tóxicas, esses trabalhos que nunca me deram valor, essas pessoas da minha família, meus filhos, meus pais. Então tem uma cura muito grande aqui emocional. Tem uma transformação muito grande
do que foi tóxico um dia, do que foi doloroso um dia, de várias finalizações que Áries passou, vocês fazem essa travessia para chegar aonde? Na plenitude do 10 de copas, que está no futuro de vocês. Então, Áries, tem muitas pessoas aqui que vocês vão fazer as pazes. E para mim são muitas pessoas da sua família de sangue. Então, no seu DNA, se não for família de sangue, é a sua família, pessoas que estão aqui, que fazem parte da sua vida, tanto quanto a sua família. Pessoas que são valorosas, porque essas lágrimas são lágrimas de joia. A joia é uma coisa de valor que você derramou. E essa cura vem, Áries, as pazes vão ser feitas aqui, tá? Porque no oculto, vocês querem essa comemoração. Vocês querem estar de novo, vocês querem essas pessoas felizes junto de vocês. Então existe, com essa morte aqui, com essa finalização, com essa dor, com essas coisas tóxicas, uma ressignificação, e eu sinto que é das duas partes, Áries. Eu sinto as duas partes arrependidas, as duas partes, sabe, aprenderam muitas coisas. As duas partes sofreram. E depois disso, depois que eu entendo tudo isso, no momento até que eu perdi a confiança no ser humano, vocês voltam a se reconectar. Então tem pessoas entrando na vida de Áries novamente. Tem pessoas voltando para a vida de Áries, principalmente porque a gente tem aqui o Cavaleiro de Pentáculos. Essas pessoas vêm voltando aos poucos. Aos poucos, essa cura vai entrando, né, interiormente em Áries, e essas pessoas vêm voltando aos poucos, porque você conseguiu entender, Áries, a magia da vida. Você conseguiu entender por que desse sofrimento todo. Por que você um dia ficou lá no chão, sentimentalmente? A carta do Mago. É aquela hora que a gente começa a compreender o porquê das coisas. Qual foi o pedaço da história que eu não entendia e que eu passo a entender. Percebe? Então vamos ver aqui mais para Áries. Então é aquilo que eu sempre falo, a cura, Áries, a cura de um perdão, quando a gente libera o perdão, a gente se liberta. Então faça isso por você, para você, Áries, porque é a sua libertação. Mas a partir do momento com a carta do Mago que você entende isso, sabe? Que você entende o porquê de tanto sofrimento, que você entende o porquê das lágrimas, a plenitude emocional chega. A plenitude emocional chega para vocês. É o 10 de copas, é aquela hora que eu entendi. Que eu compreendi muitos seres humanos que estão aqui na terceira dimensão e o porquê fizeram isso. Eu sinto as duas partes arrependidas, por isso essa reconexão. Que mais para Áries?
Só podia, né? A carta do julgamento na mesa. Eu vou mostrar para vocês mais uma, por favor. É uma coisa de tamanha grandeza, Áries. Essa sua cura emocional é tão importante porque a gente tem o julgamento na mesa, que é um arcano maior. Gente, a gente tem 3 julgamentos, a gente tem 3 arcanos maiores na mesa. O julgamento, a sacerdotisa e o sacerdote. Olha quanta sabedoria, olha quanto ariano evoluiu espiritualmente. É uma evolução espiritual tão grande, Áries, que é um novo dia nascendo para você. Só não erra quem não vive. Quando a gente vive nesse mundo, a gente erra. Tanto o outro como a gente. Agora, todos os dias da nossa vida, o sol nasce novamente. Então aqui, Áries, você vai começar a perceber que você é como se fosse um filtro, essa carta do julgamento para mim. Eu vou passar por um filtro a minha vida, né? E vou tentar ser o mais justo possível com as pessoas que eu preciso liberar esse perdão e que estejam também dispostas a liberar o perdão para mim, por mim. Então, a partir do momento que o sol nasce, deixe que o sol nasça, Áries, todos os dias da sua vida. Sempre passe as coisas por um filtro. Existe um filtro que a gente faz, né? Então não é assim, esse daqui presta, esse daqui não presta. O ariano presta, o outro ariano não presta. Esse aqui que a Áries se comunica presta e o outro não presta. Esse filtro precisa ser visto com mais luz, visto com mais sabedoria, porque o ser humano é passível de erro. Eu, você, o outro. Por isso essa reconexão com você e essa reconexão com os outros. Agora, obviamente, Áries, esse filtro é você que tem que ter, né? É você que tem que ter. Você que vai saber quem vai entrar na sua... Quem vale a pena se reconectar ou não. Porque aqui existe uma reconexão, né? E existe a estabilidade, existe a vitória. O Cavaleiro de Pentáculos é o único que chega na linha, na linha de chegada dele, no objetivo dele. Então aqui a sacerdotisa e o sacerdote é a sabedoria e a intuição juntas. É muita sabedoria na hora de fazer esse filtro. É uma libertação muito grande. Eu vejo essas duas pessoas se libertando de julgamentos. Então é Áries se libertando do julgamento dos outros e também não apontando mais o dedo para os outros. Porque somos todos seres humanos, estamos todos aprendendo e todos nós choramos pelas finalizações doloridas na nossa vida. Mas é hora de se reconectar, principalmente com a sua espiritualidade, Áries. Principalmente, porque ela sempre tem um propósito. Certo? Que mais para Áries? E no fundo do deck, a gente tem o mundo, Áries. 4 arcanos maiores. O mundo é aquele portal onde a gente finalizou muitas coisas, mas aquele portal que a gente consegue passar quando a gente percebe que só o amor modifica as coisas. A compaixão, a empatia, o perdão. Então o mundo também fala de libertação. De um mundo
que as coisas são muito maiores do que fofocas, do que coisas, sentimentos mesquinhos que a gente passou com outras pessoas e que a gente deixa isso tomar conta da nossa vida. Por isso que o filtro tem que mudar. Eu vou dar bola para conflitos, para fofocas, para coisas pequenas? Não, eu vou dar sim valor para coisas maiores. Certo? Que mais para Áries? Como se fosse rei, eu sei que eu tenho que dar valor para coisas maiores, para as coisas maiores. É uma expansão espiritual de Áries muito grande. Eu não vou mais ficar preocupado com fofoca dos outros, com se eu chego no meu trabalho, eu acho que fulano tá fazendo fofoca de mim. Se eu chego, eu acho que meu vizinho tá me olhando diferente. Se eu tô num relacionamento e eu acho que aquela pessoa tá me traindo, eu vou ficar atrás daquela pessoa para ver se tá me traindo. Não, é uma evolução muito grande de Áries aqui. Chega de chorar por coisas pequenas, Áries, porque a sua lágrima vale ouro. Então vamos mudar, ressignificar esse filtro do julgamento. Que mais para Áries? No fundo do deck a gente tem o 4 de espadas. O 4 de espadas diz de cura, gente. Que é o que eu tô falando até agora. É aquela hora que você se recarrega. É aquela hora que a vida fala para você parar, dar uma pausa, para se ressignificar. O que é importante mesmo na minha vida? Coisas muito maiores ou mesquinharias do mundo 3D que o ser humano muitas vezes faz? Não, eu sou muito maior do que isso. Sou muito maior do que essas pequenices. Então é o tempo de cura. Tempo de cura e o tempo de pausa que a gente dá é a hora que a gente entende muita coisa. Que mais para Áries? Saiu de novo a carta do mago aqui. Carta do mago 2 vezes. A carta do mago 2 vezes, né? Eu já entendi. Ah, não, a carta do mago tinha saído na outra. Não, saiu nessa leitura, não tô louca ainda não. A carta do mago 2 vezes. Eu já entendi o significado de recomeçar diferente. Eu já entendi o significado, eu já entendi o que a espiritualidade quis me mostrar. Eu já consegui entender a grandiosidade disso. Né? A Rainha de Copas. Que só com o amor a gente modifica situações conflituosas na nossa vida. É só através do amor. Do amor genuíno. Do amor verdadeiro. Sem esperar nada de ninguém. Né? Aqui a gente tem o 2. No fim de tudo, saiu o 2 de espadas para mim. Então, alguns arianos ainda estão resilientes em não fazer essa mudança. É isso que eu sinto. Com esse 2 de espadas, alguns arianos ainda estão resilientes em acreditar na sua própria espiritualidade, em acreditar que o ser humano pode ser melhor, em acreditar que o amor muda tudo, porque realmente foi muito sofrimento, né? Foram coisas que não foi uma vez, 2 vezes, porque a morte na hora que eu cortei o baralho saiu as 2 cartas e depois na hora que eu pedi as cartas saltadas, elas voltaram para a mesa.
Então não foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes que essas coisas tóxicas e ilusórias aconteceram na minha vida. Eu sofri demais com isso. Então eu sinto que alguns arianos ainda estão não querendo abrir o coração. Os 2 de espadas me lembram, eu estou me protegendo ainda contra essas pessoas. Eu ainda estou em dúvida se o que a espiritualidade me proporcionou foi para o meu bem. Pelos desafios que eu tive que passar, eu ainda estou em dúvida. Eu ainda não consigo reconectar, eu ainda não consigo libertar o perdão. Alguns arianos ainda estão com o pé atrás. Tá? Então, agora, Áries, eu gostaria que vocês fizessem uma pergunta intimamente para vocês, tá? Uma pergunta que você queira uma resposta agora. Pausa o vídeo se você quiser e eu vou responder a sua pergunta. Cada um faz a sua pergunta, tá? Uma pergunta que seja importante para vocês, que vocês precisem de uma resposta, uma orientação, um direcionamento agora, nesse momento. Pausem o vídeo, pensem na pergunta e eu vou pedir com o oráculo dos anjos a resposta para vocês. Direcionamento ou orientação. Tá? Lembrando que vocês sempre têm o livre-arbítrio. É apenas uma orientação e um direcionamento. Então vamos lá. Para a pergunta que vocês fizeram, que vocês pensaram aí, a resposta é... um novo futuro. Um novo futuro. Aliás, essa carta não se traduz como um novo futuro. O futuro está próximo. O futuro já está aqui. Essa é a resposta de vocês. Então, o que vocês querem vão se realizar num futuro muito próximo. Aqui a gente tem 2 anjos juntos, tá? Então, o que vocês pensaram, isso vai se realizar num futuro próximo. Isso está chegando, isso está para acontecer, para o que vocês perguntaram. Tá bom, Áries? Então, eu espero ter ajudado, tá? Me sigam lá no @GaiaTaromundo, que por lá a gente troca mais informações, tá bom? Beijo, Áries, e até o próximo vídeo.